Oi pessoal, tudo bom? Esse é mais um vídeo que eu tô fazendo daqueles vídeos onde eu pego um post anterior que eu fiz aqui no YouTube e respondo as perguntas. Esse vai ser um vídeo curto, não tem tantas dúvidas assim sobre esse vídeo, até porque eu já fiz vários vídeos sobre fios faciais. Então, se você tem dúvidas ou se você deixou dúvidas sobre os fios faciais e quer saber um pouquinho mais, eu vou estar falando um pouquinho dos fios faciais hoje, tá? Quando a gente fala de fios faciais, a gente está falando basicamente de fios de PDO e de fios de policaprolactona. Só que a gente está falando normalmente mais de fios de PDO, porque, né, esse palavrão que é o nome, os de PDO eles são fios mais baratos, eles têm uma durabilidade um pouco menor do que a policaprolactona. O nome comercial da policaprolactona é fio silhuete, então as pessoas já devem conhecer pelo nome. Ele é um fio mais caro, né? Então a gente acaba utilizando menos na clínica, a gente acaba utilizando mais os fios de PDO. Ainda mais que agora os fios de PDO, existem os fios moldados que têm uma durabilidade maior. Então, eu compararia eles, acho que eles ficam bem, o efeito, a duração, bem semelhante à policaprolactona, tá? Então, vamos lá. Sânia Carvalho falou isso ontem. Explicação perfeita, fiz, mas a médica que colocou não me explicou detalhadamente. Às vezes as pessoas não têm tempo na consulta de explicar tudo tão detalhadamente, né? Então, é legal a gente ter esses videozinhos para explicar. Então, tá aí o vídeo para você tirar suas dúvidas também. Rosiane diz, como gostaria de fazer esse procedimento? Ótima explicação. William diz, amei. Beatriz diz, amei sua explicação. Adriana diz, é muito caro. Passando da hora desses procedimentos terem um custo menor, visto que é uma despesa contínua de quem paga. Então, gente, olha só, não se trata do procedimento ter um preço caro, e sim do produto ter um preço caro, tá? Então, é porque existe uma coisa é a mão de obra do profissional, outra coisa é o produto, né? Na Coreia, onde a maioria dos fios são produzidos, esses fios têm uns valores muito baratos. Por isso as coreanas, quando você fala em fios de PDO, elas colocam 200 fios lisos entre rosto e pescoço, colocam 10 fios de tração de cada lado, e aqui não é possível, porque acaba ficando realmente puxado, existe uma diferença, existe a questão do dólar, e a gente tem que trabalhar com uma quantidade menor de fios. Com isso, a gente vai ganhando uma expertise, uma maneira de otimizar. Então, o que eu vejo, né, é que nós, profissionais, a gente procura sempre fazer uma coisa que seja possível, então a gente acaba arrumando pulos do gato para que com uma menor quantidade de fios a gente consiga efeitos muito bons, né? Então, quando a gente fala de fios lisos, né, quando você fala em fazer um estímulo de colágeno num pescoço, por exemplo, para você ter realmente um estímulo de colágeno, você teria que estar colocando aí entre 50 e 100 fios no pescoço, né? Quando eu vejo a pessoa, às vezes até profissionais postam vídeos, né, falando assim, fiz olha só, pescoço com fios, aí bota 10 fios, 1, 2, 3, 4, 5, 10 fios lisos, que são fios da grossura de um fio de cabelo. Gente, o resultado vai ser imperceptível, tá? É por isso que muitas vezes a gente acaba, pelo menos eu acabo, procurando fazer bioestimuladores, porque a gente acaba tendo uma entrega maior com um valor menor, né? Logicamente que o estímulo de colágeno dos fios ele é mais localizado, né? Ele faz aquela fibrinha, o seu corpo forma o colágeno no sentido daquela fibrinha. Mas, quando a gente fala de um bioestímulo real, a gente tem que estar falando aí de 50 a 100 unidades de fios lisos para um pescoço. Para uma face, vamos supor que a gente fosse fazer somente essa parte aqui, a gente fosse fazer aquele famoso hashtag, que é muito bom para afirmar quando a gente já está com isso aqui bem caidinho. A gente faz aquele hashtag. O ideal seria botar 10 fiozinhos na horizontal, 10 na vertical, 20 fiozinhos de cada lado. Os fios lisos eles estão na faixa de 100 reais cada fio, então você faz a conta aí, 20 de cada lado, você vai gastar 4 mil para fazer um estímulo de colágeno dessa região. Se você for fazer a mesma coisa usando um produto como um Radiese, você vai gastar metade desse valor. Então, daí a escolha, né, lógico, quem pode estar fazendo, o fio ele forma como se fosse uma teia, né, como se fosse um esqueleto de fiozinhos de colágeno. Então, eles são bem interessantes, apesar de serem caros, tá? Então, é isso. É uma despesa contínua, realmente. Não adianta fazer fio uma vez na vida e achar que você não vai precisar fazer mais. A verdade é que quanto mais fios você fizer, melhor vai ser o resultado. Logicamente, você não vai passar fios espiculados, né, aqueles fios de tração 100 fios no ano, não tô falando disso, mas se você puder fazer, vamos supor, 2 fios espiculados de cada lado, a cada 4, 5 meses, você vai ter um resultado excelente, não tem como dizer que você não vai ter um resultado excelente, você vai ter um resultado excelente. E eu acho até que com esses novos fios moldados,
você não vai precisar fazer nem com tanta frequência, porque eles demoram mais na sua decomposição. Bica Gamer diz, adorei a explicação. Diz, a sua pele está linda, esse nariz é um lixo. Obrigada, gente. O cirurgião plástico que fez provavelmente já morreu, porque eu fiz esse nariz já deve ter uns 35 anos. Vamos lá. Marta Batista. É possível, depois dos fios colocados, ainda aplicar bioestimuladores? A cana não terá lugar para passar? Gente, terá sim. Os planos onde a gente coloca esses fios lisos, vamos falar de lisos, né? Os lisos, eles são bem superficiais. Ele acaba não tendo nada a ver com o plano onde a gente vai passar o bioestimulador, que é um pouquinho mais profundo. Agora, se você estiver pensando em fazer fios espiculados, a minha conduta é sempre estimular o colágeno antes, utilizar bioestimuladores antes. Para quê? Para a gente ter um espessamento dérmico, para a gente ter uma derme mais densa, para quando a gente passar esses fios espiculados, as espículas terem colágeno para se agarrar. Porque se você tá com aquela pele com muito pouco colágeno, aquela pele muito flácida, os fios, eles não têm colágeno para segurar. E você acaba perdendo o efeito de tração muito rápido. Outra coisa que pode acontecer, se a pessoa já tem mais idade, tem aquela pele muito fininha, os fios ficarem aparentes, porque você não estimulou o colágeno antes. Então, quando eu estou falando de fios espiculados, ou fios COG, ou fios silhuete, eu estimulo o colágeno antes. Ah, mas tem que fazer as duas coisas? Às vezes tem, porque às vezes você precisa realmente ter esse espessamento, mas você precisa também de um reposicionamento tecidual, né? Os fios de PDO, eles fazem um reposicionamento. Vou mostrar, não sei se vai dar para vocês verem direitinho. Quando a gente é jovem, a gente tem, ó, o nome dessas coisinhas amarelas são coxins gordurosos. Nossos coxins gordurosos são todos juntinhos, eles ficam bem fixos, né? Bem unidos durante a juventude. O que acontece é que com o envelhecimento, a gente vai perdendo massa óssea, a gente vai perdendo estrutura óssea, a gente tendo uma reabsorção óssea, né? Com 50 anos, a gente já teve cerca de 25 a 30% de reabsorção óssea. E o que acontece com a reabsorção óssea? Os nossos ossos, eles ficam menores, a gente vai tendo uma reorganização dos ossos da face. Os ossos da órbita, eles vão girando, então é por isso que o olharzinho vai ficando caído. A gente tem uma abertura das cavidades, né? A órbita de uma pessoa jovem, ela é de um tamanho. A órbita de um idoso, pela reabsorção óssea, ela vai aumentando de tamanho. Por isso que os idosos, eles têm um nariz maior, porque aqui a abertura piriforme, né? Ela é piriforme, vem de pera, porque ela tem formato de pera. Ela vai sendo reabsorvida e ela vai aumentando. Com isso, a inserção das asas do nariz, ela vai alargando, porque ela vai tendo menos local ósseo para se inserir. Então, o que acontece? Com o passar dos anos, é como se a gente fosse uma roupa que vai, a nossa pele é uma roupa que vai ficando larga em cima daquele esqueleto, né? Então, começa a sobrar a pele, porque o esqueleto diminui, porque ele encolhe. E aí, com esse encolhimento ósseo, esses coxins de gordura, eles começam a se separar. Então, eles começam a migrar. Então, o coxim que antes ficava aqui, bem altinho, fazia aquela bochechinha bonita, ele vem aqui para baixo, ele migra, ele desce, né? E eles se separam, a gente fica com espaços entre os coxins. Quando a gente passa os fios, a gente passa ali por dentro daqueles coxins gordurosos e a gente traciona, a gente une esses coxins de novo, a gente reposiciona esses coxins, né? A gente puxa eles para cima novamente. E aí, naquele tempo em que o fio ainda está sofrendo o processo de dissolução, que a gente chama de hidrólise, né? Um processo de dissolução pela água, ele vai ser completamente eliminado. Naquele tempo, vai tendo uma neoformação, uma nova formação de colágeno entre aqueles coxins gordurosos, e quanto mais tempo aquele fio ficar ali e você repetir, mais você vai ter a chance de agregar novamente aqueles coxins, de fazer um reposicionamento tecidual. Não é em toda fase que a gente vai ter esse resultado, não é toda fase que tem indicação. Fases, assim, eu tenho pacientes que têm faces muito pesadas, né, com aquele jaws, aquela bochechinha assim que cai, aquela bochechinha que cai. Mas eu tenho pacientes com esse perfil e que não querem fazer uma cirurgia plástica. E aí a gente tem que optar por fazer fios frequentes, para a gente reposicionar frequentemente, por segurar, por ser um rosto pesado, né? Mas, assim, não é o mais indicado, não, mas tudo depende do qual é o objetivo da pessoa, do que ela está disposta a fazer. Então, numa outra mão, a gente tem um tratamento que hoje em dia está muito falado, mas é um tratamento que só mudou de nome, que são os emptiers. Emptiers vem de empty, de vazio. São os esvaziadores, né? Que são enzimas que a gente aplica em alguns lugares do rosto,
para poder esvaziar, para ficar mais leve, para na hora que a gente tracionar com o fio, a gente ter um resultado melhor. A gente tem também os procedimentos de lipoaspiração, né, de tirar, assim, é muito difícil para a gente tracionar um rosto para cima se a pessoa tiver uma papada enorme aqui embaixo. É como se fosse um peso, aquele peso do balão, assim, que corta o saco de areia para o balão subir. É mais ou menos isso, tem que tirar aquele peso. Quando a gente tira aquele peso, quando a gente faz uma neutralização da musculatura do terço inferior, né? Então a gente tem uma musculatura, o que acontece? Eu sempre explico para os meus pacientes. Com a idade, os músculos elevadores, eles têm a gravidade contra eles, né? Então o músculo da testa, que é o músculo elevador, ele luta contra a gravidade. Já os músculos abaixadores, que é o caso, eu vou até fazer uma botox depois eu mostrar para vocês, do depressor do ângulo da boca, que é esse aqui, e do platisma, que é esse aqui, ó. O platisma é esse que faz esses riscos. Pera aí, é difícil de fazer. Vocês já viram no espelho aqueles riscos aqui? Ele vem, o platisma, e se insere exatamente aqui, naquilo que a gente chama de jaw, de bulldoguinho. E ele puxa para baixo. E é por isso que a gente vai ficando com aquela prega, em vez do nosso corpo, da nossa mandíbula ficar retinho, vai ficando com aquela preguinha pendurada. Então também é muito importante, acompanhando os fios, a gente fazer a neutralização dessa musculatura depressora. Vários pacientes, quando eu falo disso, falam assim, mas eu nunca ouvi falar disso. Sim, gente, as coisas estão evoluindo, né? Assim, os profissionais que estão bem atualizados sabem a importância da gente neutralizar. Então, assim, eu nem digo, porque acaba que o Botox fica caro quando você vai fazer o pescoço todo. Nem todo mundo tem acesso a esse tipo de procedimento. E eu, sinceramente, acho que ter bandas platismais, aqueles riscos aparecendo aqui, eu não acho nada demais. Acho que se a gente começar também a rejeitar todo tipo de característica humana inerente ao envelhecimento, a gente vai virar pessoas de borracha, não vai ser legal, entendeu? Então, eu acho assim, a gente não precisa necessariamente fazer aquele Nefertiti, fazer o pescoço todo, que você gasta o dobro do Botox, né? São mais 50 unidades de Botox fazer um pescoço. Não, eu faço isso dentro das unidades faciais, dentro das unidades que eu coloco na testa, nos olhos, eu já coloco umas 10 unidades de cada lado, que não é uma quantidade tão grande, e a gente consegue fazer essa neutralização, às vezes também no queixo, ó, para tirar essa celulitezinha do queixo, e aí a gente está neutralizando essas forças que puxam o nosso rosto para baixo. E aí quando a gente atua com os fios, né, você vai ter um resultado melhor, uma durabilidade maior, porque você tem aquela força que você colocou puxando para cima e você neutralizou a força que puxava para baixo, tá? Eugênia Braga disse, adorei. Rosa Leux diz, fiz fios esperando o resultado, vamos ver se ela botou mais alguma coisa depois. As pessoas perguntaram se ela está gostando, mas ela não respondeu. Fabiola diz, doutora, para quem está começando a ter uma queda no rosto, tenho 41, é melhor colocar fios ou usar bioestimuladores? Bom, eu acho que eu já respondi, mas eu vou responder a ela também. Eu prefiro sempre usar primeiro os bioestimuladores para depois passar os fios. O resultado é melhor. Não tem como a gente comparar você passar um fio numa pele que você não estimulou o colágeno com você passar fio numa pele com o colágeno já estimulado. Então se organiza, se não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Um ano você faz o bioestimulador, no ano seguinte você faz seus fios. Porque os bioestimuladores, eles têm uma durabilidade de mais ou menos 2 anos. Então, você pode ir revezando nos tratamentos que você vai fazer, porque aí você vai se beneficiando de todos aqueles tratamentos, de tudo aquilo, cada um vai ser melhor para uma coisa e você se beneficia de todos, tá? Inês Maria diz, estava necessitando mesmo ver uma matéria sobre fios, bem interessante, porque marquei para a semana que vem colocação de fios de PDO ao redor da boca, pois tenho código de barras bem acentuado. Fiquei bem feliz com a matéria, obrigada. Gente, fios lisos aqui no código de barras eu considero um dos melhores tratamentos para código de barras, né? O que é código de barra, pessoal? Esses risquinhos que nós mulheres temos, porque essa nossa pele não tem aqueles pelos grossos que os homens têm. E aqueles pelos grossos, eles mantêm a rigidez desse contorno, né? A gente, como não tem aqueles pelos grossos, a gente faz esses vincos, mesmo quando a pessoa não é fumante. Eu não gosto muito de Botox nessa região, eu só faço quando a pessoa me pede e a pessoa já está acostumada. Gente, ainda bem que o vídeo ia ser rápido, né? Mas eu só faço quando as pessoas me pedem e já estão acostumadas, porque às vezes a pessoa sente uma diferença no falar, alguns sons ficam diferentes, porque você dificilmente não pega alguma fibrinha mais profunda, e aí a pessoa durante uns 15, 20 dias fica falando um pouquinho estranho, as pessoas não gostam muito. E dura bem menos, né? Então a gente passa aqui
3, 4 fiozinhos de cada lado, daí 6 meses a gente passa de novo e a gente vai fazendo uma estruturação boa, a gente trava um pouquinho essa musculatura e o resultado dos fios para esse tipo de ruga, dos fios lisos de PDO é excelente. É uma das coisas que eu mais gosto para essas ruguinhas, são os fios lisos e o jato de plasma para tirar aquelas marcas que já estão ali. O jato de plasma também faz um excelente trabalho. Elisângela fala, gostei da explicação. A doutora de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Charlene Oliveira. Eu fiz fios de PDO ontem no bigode chinês e papada, maçã do rosto. Também aumentei os lábios com hidro. Estou inchada, tenho 30 anos, tenho flacidez. Então é melhor cuidar de mim, porque quando eu chegar aos 40 quero estar aparentando 30. Agora, como estou com 30, tenho que estar aparentando 20 a 25 no mínimo. Gente, vamos parar de se cobrar, tá? Ninguém tem que aparentar nada, não. A gente tem que estar bem pra gente, não é porque a gente vai aparentar. Mas fez muito bem, eu gosto, mas é aquilo que eu já falei. Eu gosto de fios após os bioestimuladores, tá? Isso é importante que você... Aí, nas respostas, Daisy pergunta para ela, e aí, está gostando? E aí fui eu mesmo que respondi, sim, mas sempre fazendo bioestimulador antes. Eu realmente acredito, tá? Luciana de Barros pergunta, bioestimuladores redensificam a pele? Sim, redensificam a pele. O resultado é igual para todo mundo? Não, gente, o resultado nunca é igual para todo mundo. Nada é igual para todo mundo, tá? Então tem algumas pessoas que eu boto uma seringa de Radiese, uma seringa de Sculptra, a pessoa tem um boom de colágeno, uma coisa, a pele gruda. Eu tenho um resultado excelente. Tenho um resultado excelente. A minha pele, ó, ela não vem, sabe? Mas eu cuido da alimentação, eu não faço, no momento eu tô sedentária, então assim, a atividade física, ela é ótima, mas ela também degrada mais colágeno, então existe uma questão de um equilíbrio, existe a genética da pessoa, então os resultados, gente, é muito importante falar isso pra vocês, os resultados não são iguais, tá? Você vai com a sua amiga que tem a sua idade, vai fazer o mesmo procedimento com a mesma pessoa e vocês vão ter resultados diferentes, tá? Infelizmente, não tem como dizer. Rosângela pergunta, é normal dar um caroço no rosto de um lado só? Não sei, gente, depende. Tem caroços que são normais, onde a gente faz um nozinho, às vezes fica um carocinho assim, demora um tempo até dissolver. Tem gente que é a favor do nozinho, tem gente que é contra, mas como esse não é um vídeo para profissionais, eu não vou nem me aprofundar nisso. Tem que ver, porque esse caroço pode ser um caroço normal, ou você pode ter feito um granulominha, pode ter entrado uma bactéria, então o escopo, a graduação do que é normal e do que não é normal, ela é uma coisa um pouco complicada de se dizer, tá? A Bica Gamer diz, agora com o uso de máscara esconde bastante. Ela deve estar falando do imediato do fio, né? Que principalmente assim, os roxinhos que ficam e os fios de tração que às vezes ficam uns repuxados na pele, né? Marinette diz, tenho vários fios na face, papada, pescoço, fios articulados. Fios articulados devem ser espiculados. Mas ela não respondeu... Ah, não, ela respondeu sim. Deixa eu ver se ela disse que gosta. Gosto sim, dá um up na pele. Gente, os fios... Esse up na pele é importante falar. Os fios, eles deixam a pele muito bonita. Assim, a pele fica com brilho, a pele fica diferente, assim. Ela fica bem bacana mesmo. Marise... Último aqui, gente. Eu fiz e não gostei. A doutora repetiu, mas não durou nem um mês. Paguei bem caro. O que ela quer dizer com não durou nem um mês, né? Talvez ela esteja falando de fios espiculados, talvez ela não tenha estimulado o colágeno antes, talvez a quantidade de fios que ela utilizou não tenha sido adequada para o caso dela, talvez ela precisasse de mais, talvez ela não tivesse indicação para fios, mas o fato é, os fios de PDO moldados, os fios de PDO espiculados, que é um fio de PDO, que é todo cortadinho para ter espículas, eles têm que durar mais ou menos de 4 a 6 meses para começar a ser absorvido e deixar o colágeno. Os fios moldados, que ele já é um fio que ele é moldado com espículas, ele tem uma durabilidade bem maior, ele deve durar naquela posição ali de 1 ano a 1 ano e 2 meses para começar a ser absorvido. E se a pele tiver colágeno, ela estiver estimulada, ele vai manter aquele posicionamento por muito mais tempo. Então, quando a pessoa faz o fio e um mês depois ela não vê resultado, eu penso em duas coisas.
em a quantidade insuficiente de fios, em a quantidade de colágeno anterior à aplicação desses fios não ter sido feita, não ter sido bioestimulado o colágeno, nessa pessoa não ter indicação, né? Eu acho que o principal, gente, é conversar. Tem que conversar com o profissional. A mesma dúvida que você está trazendo para mim, leve ao seu profissional. Olha, eu fiz tem um mês, por que não teve mais resultado? Ele vai saber te explicar. Ele tem que saber te explicar, né? Então assim, olha, eu fiz, está estimulando o colágeno. Você pode não estar vendo o resultado, mas ele está estimulando o colágeno ali, mas o efeito de tração não aconteceu por isso. Vamos aplicar novamente, ou vamos primeiro tirar esse peso que pode ter aqui embaixo, né? Então, tudo tem que ser conversado, gente. Se acostumem a conversar, a levar suas dúvidas. Não precisam ter vergonha de chegar no profissional e levar as dúvidas de vocês, tá bom? Esse era o vídeo rápido, que acabou tendo 20 minutos, sobre fios. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e pode deixar novas dúvidas que depois eu vou gravar outro vídeo respondendo, tá bom, pessoal? Beijo grande!